Mas e aí, Silvio Santos pagou a dívida kármica? Você vai descobrir aqui nesse vídeo como funciona o karma, as lições kármicas, o destino e a missão de vida através dos arcanos. Vamos lá? Então vamos lá, do que a gente está falando? Primeiro eu vou falar um pouco de mim para vocês entenderem o que faz parte ou não da missão. Exemplo, os meus vídeos, geralmente vocês vão ver eu falar de coisas que trazem o lado mais belo da vida, a alegria, a questão da missão de vida, do karma, de como transmutar isso, de como passar por isso, qual a melhor forma de passar pelos obstáculos. Mas tem pessoas que usam os dons, o tarô e essa parte das previsões para quê? Para dar previsões catastróficas. E aqui eu não venho julgar, eu venho só dar os dois lados para vocês entenderem o que é a missão de cada um. Essas pessoas vêm, dão ali as previsões, né, de doenças, de que vai acontecer tal, uma ou outra catástrofe, né, ou um ou outro vai desencarnar, o que é natural da vida. E o que elas trazem junto com a missão delas? O lado negativo, o lado catastrófico. Tem como evitar? Eu penso dessa forma. E vocês vão ouvir os cachorros aí da vizinhança latir. Eu penso dessa forma, né? Elas trazem o lado negativo, as notícias negativas, que, ao meu ver, não tem como a gente se precaver, como a gente fugir daquela situação, como a gente realmente fugir, burlar alguma situação aí, porque é uma catástrofe que vai acontecer. Qual é o intuito disso? Se promover para ao mesmo tempo, né, trazer o seu valor financeiro, ir ficando famoso, etc. Ok, não é em forma de julgamento que eu tô falando isso. É em forma de vocês entenderem o que é a missão. A minha missão, né, o meu arcano de destino, digamos assim, é o 3, a Imperatriz. E ele vem falar de trazer a beleza através também dos conhecimentos que eu tive, né, trazer a beleza, o lado belo da vida, mostrar o lado positivo, o lado belo da vida para as pessoas, e através também da comunicação, da minha autoexpressão e etc. Então jamais eu poderia trazer isso como um carro-chefe do meu trabalho espiritual, porque tem todo um contexto espiritual também, de missão de vida, etc., na minha linha, né? E é isso que eu venho falar um pouquinho para vocês entenderem. Então, vocês não vão ver eu trazer previsões de coisas catastróficas, né? De doenças, de guerras, de morte, de possível queda de avião, etc. Essas pessoas também têm um dom um pouco diferente do meu. Eu sou mais o lado sensitivo, né? O lado intuitivo também. E essas pessoas que dão esse tipo de previsão, elas vibram mais na mediunidade de evidência. E algumas, né, colocam ali vidente. E isso é uma mediunidade diferente. É uma pessoa que tem aquela visão sem ter oráculo nenhum nas mãos. A visão vem na mente, na clarividência, e ela fala sobre isso. O que é diferente de tu usar o oráculo para isso. Então, que fique bem claro, são coisas diferentes, são caminhos diferentes e escolhas também. Por quê? O acordo com a espiritualidade de cada um é muito particular. Então, não tem como julgar o caminho de ninguém e nem de dar pitaco aí na vida de ninguém, né? Eu vim aqui só esclarecer a diferença e o que vocês não vão ver eu fazendo, que é esse tipo de previsão. Vamos lá, então, agora para falar diretamente da energia do Silvio. Primeira coisa que vem na mente é: ele, muito rico, será que ele tinha dívida kármica? Pois eu digo para vocês que sim. Tinha dívida kármica 19, que vem falar justamente do quê? Em outra vida, em outra existência, ele cometeu delitos que não foram legais a outras pessoas. Pode ter tido um crédito, por exemplo, por alguma obra, por alguma coisa realizada por outra pessoa que ele ganhou os créditos, né? E aí ele ganhou esses créditos, ele obteve sucesso de alguma forma e veio para cá, isso num contexto muito abrangente e muito geral, porque pode ter sido qualquer coisa e pode ter sido uma coisa que não foi tão grande como foi a vida dele agora. E essa dívida kármica, ela veio com um peso gigante para ele ser justo nessa vida, né? Ele ser justo, ele ser honesto, ele conseguir crescer com o próprio esforço e realizar o sucesso dele, as coisas dele com o próprio esforço.
Essa era a dívida kármica principal dele. Fazendo toda a análise, né, dos arcanos dele, eu cheguei a essa conclusão. E aí, me diz você, ele conseguiu? É óbvio que sim, né? Ele conseguiu passar por essa dívida kármica aí e quitar os débitos, e ainda se saiu muito bem, porque ele, além de quitar, ele auxiliou outras pessoas, e era exatamente isso que a gente precisa entender quando a gente está frente, né, a nossa linha de arcano de destino, arcano de missão de vida, arcano de karma, é entender o que nós temos que realizar na nossa vida, e ele conseguiu. Ele não tinha esse conhecimento, né? Não sei, acho que não, né? Acho que ele não tinha esse conhecimento dos arcanos, de como isso funciona na nossa vida, até porque acredito eu que ele nem acreditava muito nisso, mas é para entender que isso sim tem muito a ver com todos nós. E quando eu trago nas mensagens, nos oráculos, quando eu faço os meus trabalhos e gravo vídeo para as pessoas, né, no âmbito particular, onde eu falo a missão de vida, qual o destino, né, como o karma é ativo na nossa vida, na vida da pessoa que eu estou atendendo, muitas pessoas ouvem aquele vídeo uma vez só, né, assistem aquele vídeo uma vez só e nunca mais tocam naquilo ali. E a importância é gigantesca para a gente entender o que é a nossa missão, para a gente entender o que a gente veio fazer e o que a gente precisa quitar, digamos assim, transpassar, né? Passar por aquele obstáculo e ter o sucesso. Então, muitas pessoas ficam patinando em ciclos repetitivos que tem a ver com um monte de coisa desta vida. Exemplo, né? Teve ali um problema com a criança interior, teve um problema de crença limitante, e fica ali vivendo ciclo, ciclo, ciclo. E às vezes esse ciclo repetitivo se dá até que a pessoa aprenda a sua lição kármica ou o karma. Entenda o que precisa resolver, o que precisa ser melhor, né, entre aspas, porque a gente veio aqui para evoluir. Evolução quer dizer o quê? Um aprendizado que foi absorvido e agora a gente vai para o próximo nível. E é isso que acontece. Voltando aqui para o Silvio, ele tinha uma energia muito forte na linha do tempo dele, do arcano do mago. O destino dele era o mago. Mas o que é isso? O destino dele era ser uma pessoa pioneira. Uma pessoa destinado a usar a comunicação, a usar os dons que ele tinha, as ferramentas que ele tinha, né? Ele veio aqui para usar as ferramentas dele, os dons dele, para materializar coisas, construir coisas. E não é só isso. Ele tinha muito forte a energia da imperatriz e do imperador. A gente tem aqui na linha do tempo dele várias vezes o imperador e a imperatriz presente no mapa dele dos arcanos. E ele também veio com a expressão, a mesma minha, né? Expressão da imperatriz número 3, que é trazer o lado belo da vida, as coisas que alegram as pessoas, que deixam as pessoas de alguma forma mais felizes, né? Ele veio com esse arquétipo, usar a autoexpressão dele para trazer isso para as pessoas. Então é muito legal quando você compreende o que esse arcano faz na tua vida, né? O que você precisa se alinhar aquilo ali para obter sucesso, êxito, etc. E não precisa ser porque tu tem exatamente a mesma vibração, não precisa tu seguir, o que fique bem claro, né? Que não precisa tu seguir a mesma profissão, a mesma linha do que a pessoa fazia, mas num geral sim. Por exemplo, como eu dei agora da imperatriz, né? Usar a autoexpressão para trazer o lado mais positivo da vida. Eu uso o quê? Os meus pequenos vídeos de oráculos, né? Um pouquinho do que eu falo para vocês nos vídeos para trazer o lado belo. Ou seja, a pessoa entender como sair daquele negativo, ciclo repetitivo ou algo que alcançar e não consegue, é como sair daquilo ali para passar para o lado positivo, que é o lado onde tu tem êxito, sucesso e tu alcança as coisas que tu quer através da missão de vida. Por que é muito importante? Porque geralmente a gente vem para cumprir uma missão, né? Para chegar no destino, tu tem que passar por essa missão. Essa missão é como tu vai realizar aquilo ali. Quem viu, exemplo, Senhor dos Anéis, o que era a questão lá? Ela chegar lá no ponto final com aquele anel na mão, né? Mas olha quantas coisas aqueles dois ali passaram, né? Em toda aquela saga do Senhor dos Anéis para chegar até lá. Então aquilo ali era a missão deles. Tudo que eles passaram para chegar até lá era a missão. Mas o destino deles era entregar o anel lá, né? Então,
É isso aqui que eu trouxe para vocês nesse vídeo. Eu quis trazer essas informações para você entender como os arcanos trabalham nas nossas vidas. E sim, o Silvio Santos conseguiu pagar a dívida kármica, né? Que é uma coisa muito temida quando a gente vai fazer um atendimento, por exemplo. As pessoas temem isso, temem, se eu tenho essa dívida kármica que não era dele, mas se eu tenho a dívida kármica do dinheiro, por exemplo, não vou ter dinheiro nessa vida. E aqui a gente vem falar de uma pessoa que tinha uma dívida de obter mérito, né, até sucesso financeiro, através de coisas que outras pessoas fizeram, ele obteve mérito. E ele veio aqui nessa vida fazer o quê? Conquistar degrau por degrau, ter um grande sucesso, fortuna, através da sua missão, através da honestidade, da honra. Então ele pagou muito bem paga essa dívida. E agora a gente vai para um outro setor que também fala aqui do Silvio Santos e vê como ele veio e cumpriu algumas coisas na sua missão. Vamos lá. Vamos falar novamente do arcano do mago. O destino dele era o destino 1, destino do mago, que veio aqui para trazer um pioneirismo, ser o primeiro a realizar alguma coisa. E ele foi, né? Ele foi sim o primeiro, por exemplo, camelô que vendia canetas, né? A ter uma emissora de televisão. Então, ele veio conquistar e ser pioneiro naquilo ali. E conseguiu. Além de tudo, é a pessoa que precisava confiar nos próprios recursos que tinha. Ele precisava confiar em si próprio. Ele precisava confiar no que ele tinha dentro de si, as ferramentas que ele tinha de si, o que ele recebia do alto, né, do Pai, do Criador, como ele enxergava Deus, enfim, o universo, o mental divino, como ele enxergava isso, como isso chegava até ele através do chakra coronal. Ele precisava colocar isso em prática, confiando em si próprio. A autoconfiança aqui foi muito importante para ele. Veio também adquirir independência. Independência financeira, independência pessoal, emocional, né? Conseguir se expressar para as pessoas. Ele veio trazer comunicação. Então, tudo isso ele veio fazer, era o destino dele e ele cumpriu. A gente também fala de alguém que trabalha por conta própria, alguém que precisava vir aqui na Terra para trabalhar por conta própria, para ser o seu próprio chefe. Linkando isso com a imperatriz, que era a expressão dele, o que isso quer dizer? Que através do trabalho dele, da comunicação dele, da autoexpressão dele, ele ia trazer a alegria para as pessoas, o lado belo da vida. E ele conseguiu. Então, o que poderia ser o lado sombra? O lado sombra dele, se ele vibrasse mais na sombra, se ele pendesse para o lado negativo, seria alguém que poderia ter muita impaciência e ser muito autoritário, ditador. Então, por vezes, durante a vida dele, ele pode ter se pego, sim, né, durante a adolescência, quando ele estava crescendo, se desenvolvendo como pessoa, como humano, ele pode ter tido dias em que ele se posicionou com o autoritarismo, ele pendeu para o lado sombra. Pode ter acontecido sim, acontece com todos nós. E aí ele mesmo se colocou no eixo, no lado luz, e foi para o lado positivo do imperador, que é um lado mais amável, mais amoroso e um lado que constrói, porque quem é o imperador, ele constrói um império e Silvio Santos fez o quê? Construir um império. Então, esse vídeo hoje, essa mensagem de hoje é justamente para falar sobre isso. Como os arcanos influenciam na vida nossa, na minha, na sua, e como isso direciona a nossa vida. Porque aqui, quando você recebe todas as informações, essas informações chegam para ti de uma forma que no momento pode não cair bem. Tem algumas coisas que vai falar para você que você não vai gostar, né? Quando você está muito fora da missão, muito desalinhado da missão, você vai escutar algumas coisas, mas a única saída para você prosperar é você se alinhar com seus arcanos. Não é todo mundo que tem imperador, não é todo mundo que tem imperatriz. Existem, né, os outros arcanos aí que regem a nossa vida. A gente tem os 9 arcanos e mais os 2 mestres que vêm alinhando a gente e a gente precisa se alinhar a eles. Então,
esse vídeo foi para isso, para trazer essas informações para vocês. Então, assim, ele vibrava também como motivação da vida dele, aquilo que movia ele vibrava numa sacerdotisa, que é o que? Uma sensibilidade, uma pessoa mais conciliadora, amigável, ele gostava, né? Tava dentro dele, a motivação dele era ser amigável, era ser conciliador, era ser aquela pessoa com desejo de servir a outras pessoas. Não tem uma coisa assim que no canal, quando acontecia alguma coisa, né, no mundo, no Brasil, etc., ele dizia que o horário dos desenhos das crianças não era para tirar, né? Aquela programação ali tinha que continuar, era servir aquele horário às crianças. Então ele era uma pessoa que gostava e estava nele, a motivação dele era servir, porque ele vibrava, né, no arcano da sacerdotisa. Era muito cooperativo, e a sacerdotisa vem também nessa questão de parceria, de harmonizar, de estar ali servindo com outras pessoas, né? Entendendo também o que a outra pessoa está vivendo, e ela traz o que? Um equilíbrio, né? Ela vibra nesse equilíbrio. O lado sombra, né, que a gente vem falar desse lado motivacional dele, a paciência e a acomodação poderia ser o lado negativo, mas ele não vibrava na acomodação, né? Tanto que ele vibrava, a missão dele era o imperador, ele estava vivendo um ano 4, agora, em 2024, que é o que? Ele só deixou de trabalhar quando a idade mesmo chegou, ele já não estava mais podendo, mas ele foi trabalhando até o último momento, ele conseguiu, né? E até uma boa parte da idade avançada trabalhando. Então, quando ele parou realmente de trabalhar, e nem sei se parou, né? Acho que sim, acho que as filhas ali assumiram. Não tenho essa informação, vocês podem até me corrigir aí nos comentários, mas ele foi trabalhando o máximo que deu, porque ele vibrava, né, na missão dele, imperador, que o imperador é assim. Ele vai trabalhando, ele vai construindo até o último suspiro. E ele vibrava nesse ano 4. Era um ano também de ir até o fim no trabalho, realizando as coisas dele, né? Não era uma pessoa que ia ficar parado pacatamente esperando. Então ele foi parando aos poucos e foi valorizando também, como ele sempre valorizou família, filhos, né, esposa, etc. As filhas, melhor dizendo. Número 1, número 2, número 3 que ele falava, né? E ele ia dando os números. Então, é disso que a gente está falando, de alguém também que foi trabalhando o máximo que deu. Claro que ele parou antes, ele não parou agora, mas ele parou antes, mas ele já estava numa idade bem desenvolvida, que é a energia do imperador. E o ano que ele estava vibrando também era isso. Então, não duvido que lá, ainda quando dava, ele ainda dava uns pitacos, ele mandava algumas coisas ainda, no sentido material da coisa, né? Ele podia ainda dar ideias e ainda auxiliar ainda no próprio trabalho, no próprio canal, de alguma forma. Tenho essa impressão aqui, porque ele ainda vibrava no ano 4 e a missão dele é a 4, imperador. Dentro das minhas anotações aqui, essas são as considerações que eu queria trazer para vocês. Ele tinha muito forte, né, imperatriz, até como número psíquico, número de resposta, que é um número, né, um arcano. Ele tinha a imperatriz como um arcano psíquico dele, também como autoexpressão. Então, tudo que eu falei aqui, se eu for retornar a falar, fica muito repetitivo, porque basicamente todo o mapa dele estava interligado, números muito interligados, e esses arcanos estavam sempre interligados. Eles apareciam mais de uma vez na vibração dele. Então, basicamente, essa era a vibração dele. O mago, o imperador e a imperatriz. E agora eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Ele cumpriu sua missão? Ele pagou sua dívida kármica? Creio que sim, em todos os sentidos, né? E vai deixar uma grande saudade. Então, essas são as considerações desse vídeo. Um grande axé a todos, namastê, gratidão, até o próximo vídeo. E já me fala aqui nos comentários se você quer que eu traga mais vídeos sobre coisas diversas, né? Sobre assuntos diversos, ou parecido com esse. Ou se vocês querem que eu continue lá com os vídeos de signos. Um grande axé a todos, namastê, gratidão, até o próximo vídeo, tchau!
for all